Oi, gente, meu nome é Steph e esse é meu canal Charme Estilo. Bem-vindos de volta ao quadro desse canal chamado Lendo Livros Hypados para saber se são bons de verdade. Hoje é o 10º vídeo desse quadro aqui do canal e eu não vou demorar na introdução porque o resumo não é tão resumido assim, é um resumo bem extenso. Então se sentem confortavelmente e escutem eu falando, assistam eu falando aí sobre o livro. O livro de hoje é Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu vou estar olhando para a tela do computador porque como o resumo é muito longo, vai ser, e eu tô com pouca memória no celular, eu vou precisar ler rapidinho para não enrolar tanto. Ok, então vamos começar. Manual de Assassinato para Boas Garotas, escrito por Holly Jackson, começa com a protagonista Pippa Fitzamorby, uma estudante do ensino médio, usando como desculpa um trabalho escolar para investigar um caso de desaparecimento de 5 anos antes, onde toda a cidade acredita que a garota Andy Bell, que estudava em sua escola, foi morta por um dos vizinhos, Salil, acho que é isso, Singh, que era seu colega de escola e namorado de Andy. Pippa vai até a casa da sua amiga Lauren, que tinha acabado de terminar um namoro junto de sua outra amiga Cara, e elas comentam sobre o trabalho de Pippa, sobre o caso do desaparecimento, e Cara pede que Pippa fosse devagar com Naomi, sua irmã, quando a entrevistasse, pois ela ainda era sensível sobre o assunto, já que Sal era o melhor amigo dela na época do ocorrido. Pippi telefona para um dos repórteres que falaram sobre o caso na época, para ele contar mais detalhes do caso, mas durante a conversa ele diz que Sal matou Andy, pois ele era indiano, sim, racistinho. Quando Pippi retruca, ele desliga a chamada, mas ela já havia conseguido uma boa conversa sobre o assunto, ela conseguiu bastante detalhes que ela ainda não tinha. Por exemplo, que a Andy encontrou um bilhete dentro do armário dela que falava que ela ia morrer, tipo, vou matar você, uma coisa assim, e aí eles deduziram que tinha sido de Sal. Pippi vai até a casa de Sal entrevistar o irmão mais novo dele, Ravi, e durante a entrevista, Ravi conta detalhes sobre o dia do desaparecimento, até o dia em que Sal morreu. Diz que Sal ficou ligando pra Andy o dia inteiro e que se ele fosse culpado, não teria feito isso, que Andy não tinha um bom relacionamento com o pai e que, inicialmente, Sal achou que ela tinha sumido. Peraí, gente, pulei. Que ela tinha sumido pra punir o comportamento do pai, mas depois de um tempo percebeu que não era isso, já que ela continuava desaparecida e incomunicável. Eles não sabiam o motivo de Sal ter mentido sobre a hora em que saiu da casa do amigo, mas tanto ele quanto Pippi tinham certeza que Sal era o assassino. Ao chegar em casa, Pippi resolve assistir a coletiva de imprensa da família de Andy e nota que o comportamento do pai de Andy era suspeito, principalmente quando ele se referiu à sua filha no passado, como se já soubesse que ela estava morta. Algo que na época ainda não era uma possibilidade, né? Ainda não era uma suspeita de ninguém. Na época da entrevista, eles ainda achavam que a Andy estava viva. Pippi entrevista Naomi, irmã de sua amiga Cara, e melhor amiga de Sal. Ela pergunta sobre a noite do ocorrido e por que Sal ter pedido para eles mentirem sobre o álibi dele. Ela diz que não sabe, mas que decidiram mentir mesmo assim, só contar a verdade depois, pois ficaram com medo de ficar encrencado, mas não avisaram Sal pra ele não ficar chateado com eles. Depois foi entrevistar Max, que também era amigo do Sal, e percebeu que ambos os amigos estavam dando versões diferentes da história. Enquanto Max disse que Sal apenas saiu da festa sem avisar, Naomi disse que ele informou que ia embora por estar desanimado. Naomi disse que Sal contou sobre estar brigado com Andy e não querer falar com ela por um tempo, mas Max disse que o amigo nunca mencionou Andy naquela noite. Além disso, Max também informou que Naomi sumiu na festa por um tempo, mas ele não sabia onde ou o que ela estava fazendo, coisa que a Naomi não tinha contado, né, durante a entrevista que ela deu pra Pippi. Pippi também entrevista o pai de Naomi e Cara, né, de Naomi e de Cara, que era professor de Sal, e pergunta sobre o seu comportamento durante os dias que se passaram e no passado. Ele diz que Sal era um garoto muito inteligente e que inclusive passou para Oxford, né, a universidade lá dos Estados Unidos, que não achava que ele havia matado Andy, mas as provas pareciam irrefutáveis, gente. Ravi foi atrás de Pippi para pedir desculpas por ter surtado com ela quando ela o defendeu no supermercado. E acabaram saindo juntos para levar o cachorro pra passear. Antes disso, tem uma cena que a Pippi e a mãe dela encontram o Ravi no supermercado e a mulher começa a fazer, tipo, que nojo, não sei o quê. Porque a família do Sal, né, o Ravi e os pais dele, sofrem muito preconceito durante a cidade, como se eles fossem assassinos, entendeu? Então, as pessoas têm, tipo, medo, nojo deles, assim. E normalmente eles fazem compras em outra cidade, né, em outro lugar, que não onde eles moram. Mas naquele momento, como ele precisava, eu acho que era de leite, uma coisa assim, rápido. Então ele foi já direto na vendinha, no mercado ali que tinha próximo. Mas aí na hora a mulher vai, tipo, quando ele vai entregar o dinheiro, a mulher tira a mão, porque ele quase encostou na mão dela, sabe? Como se ele tivesse, sei lá, alguma coisa que pudesse passar pra ela. E aí a Pippi surta e começa a gritar lá com a mulher, mas o Ravi fica com raiva dela e começa a dizer que ele não pediu pra ela defender ele, não sei o que, meio que surta lá com ela. E aí ela fica, ele depois, né, se sente mal, vai pedir desculpa e eles dois vão passear com o cachorro dela. Durante o trajeto, o Ravi conta que tentou investigar o caso, mas as pessoas não falavam com ele por ele ser irmão do suposto assassino. Então pediu que ela lhe contasse que ela estava conseguindo raciocinar com suas investigações. Ela explicou que possuía 4 teorias. A primeira é que alguém matou Andy e Sal ajudou a pessoa, mas com a culpa acabou se matando. A segunda é que Sal não matou ninguém, mas se matou pelo estresse causado pelo desaparecimento da namorada e a pressão pública. A terceira é que alguém matou Andy, depois matou Sal e culpou ele por ele não ter nenhum álibi. E a quarta e última teoria era que Andy não estava morta. Na verdade, ela armou tudo, matou Sal, culpou ele e fez parecer suicídio, pois ela precisava fugir de alguém. Ravi pareceu odiar menos a teoria número 3 e fechou uma parceria com Pippi para finalmente saber o que realmente tinha acontecido com Sal e com Andy. Ravi entregou o celular do irmão pra Pippi analisar e ela viu que Sal tinha ligado pra Andy mais de 100 vezes durante o tempo do desaparecimento, até antes de sua morte. Ravi disse que falou com a polícia sobre isso, que se ele fosse culpado não teria ligado tantas vezes pra ela, mas eles responderam que ele estava tentando se inocentar.
Pip então resolveu ler as últimas mensagens entre Sal e Andy, depois a última mensagem mandada para o pai do garoto, e eles perceberam que a forma de mandar a mensagem havia mudado. Enquanto com Andy e as antigas com o pai ele escrevia completamente errado, sem pontuação, sua última mensagem de confissão estava com todas as palavras corretas e pontuada, o que fez tanto Ravi quanto Pip desconfiar. Por último, Ravi mostrou para ela uma nota do bloco de notas com números e letras que parecia uma placa de carro, mas disse que não conseguiu encontrar nada quando procurou no Google, então ele não sabia muito bem o que era, de quem era, no caso, a placa. Pip conseguiu contato com uma das melhores amigas de Andy no ensino médio, Emma, onde ela contou que Andy conseguia ser bem maldosa e era o tipo de pessoa que fazia as pessoas se sentirem bem em um minuto e no outro usava as coisas que mais machucava para ferir as pessoas. Ainda disse que não achava que Andy tivesse merecido aquilo, mas entendia que Sal havia a matado, pois provavelmente surtou com a forma que a garota tratava todo mundo. No caso, ela quis dizer, tipo assim, que ela entendia, não achava certo, né, o que aconteceu com ela, não achava que ela merecia, porém entendia que a Andy era tão maldosa com todo mundo que provavelmente ela foi maldosa com o Sal e ele surtou e matou ela. Disse também que eles haviam brigado 2 dias seguintes, o que não era comum, porque normalmente a Andy brigava sozinha, e Sal retrucava, gente. Ele não batia de frente com ela, tipo, ela vinha brigar com ele, mas como ele era meio zen, ele deixava ela brigar sozinha, discutir sozinha. Mas durante aqueles dias foi diferente. Ao entrar em contato com a outra melhor amiga de Andy, Chloe, Pip percebeu que ela estava guardando ainda mais segredos, que Andy conseguia muito dinheiro, mas as amigas não sabiam de onde vinha. Ela teve a brilhante ideia de usar um número diferente, se passar por Chloe para conversar com Emma, já que ela havia dito que as duas não estavam mais em contato. Durante a conversa, Pip descobriu que Andy estava saindo com um homem mais velho e que o pai de Andy tinha um caso, o que aumentou o número de suspeitos de Pip, né? Porque ela foi fazendo uma listinha de suspeitos que ela achava. E tinha o Max, tinha a Naomi, tinha... enfim, esse cara mais velho e o pai da Andy. Pip foi acampar junto de seus amigos, Cara, Lauren, Connor, Zach e Andy. Enquanto eles estavam conversando e contando histórias de terror, Pip viu uma pessoa observando e Connor correu atrás, mas não conseguiu alcançar a pessoa. Mas não conseguiu, né? Alcançar a pessoa quando eles correram na floresta. Eita, chutei o negócio. Quando voltaram para o gazebo e foram dormir, Pip encontrou um bilhete em seu saco de dormir que dizia: "Pare de investigar, Pipa." Ela pensou que tivesse sido um dos meninos, mas eles prometeram que não havia sido nenhum deles e que fez aquilo, né? Que botou o bilhete. Ela não falou o que era no bilhete, mas eles falaram que nenhum deles colocou o bilhete lá. E ela pensou que ele tinha feito assim de palhaçada, sabe? Só pra assustar ela. Desconfiada de Naomi, pois ela era a única que sabia onde eles estavam, Pip pegou o notebook de cara emprestado e configurou a impressora para registrar todos os documentos impressos a partir daquele momento. Assim, caso ela recebesse outro bilhete, poderia olhar no histórico de impressões da casa e saber se a Naomi seria inocente ou culpada, né? Se ela tinha imprimido mais um bilhete ou não. Pip conversou mais uma vez com Emma e dessa vez falou sobre o cara mais velho que ainda estava saindo e a garota confirmou, mas disse que nunca contou à polícia porque achava que Andy estava inventando. Quando Pip perguntou se Naomi e Andy já haviam brigado alguma vez na vida, Emma negou, mas disse que Andy não gostava de Elliot, pai de Naomi. Pip então começou a desconfiar dele, já que quando eles começaram, ele disse que mal a conhecia e ela ficou pensando que ele poderia ser o homem mais velho que Andy estava saindo. Pip decidiu falar com o pai de Karen e Naomi sobre Andy ter xingado ele e perguntou o motivo. Ele então contou que Andy havia feito bullying com uma colega, então ele ligou pro pai dela para que ele conversasse com a filha, pois se ele denunciasse ela direto pra escola, né, pra diretoria, a garota seria expulsa e poderia acabar com o futuro dela. Quando Pip perguntou, peraí gente, meu Deus, toda hora eu tô pulando reto. Quando Pip perguntou quem era a garota que sofreu bullying, ele disse que não lembrava, mas que Naomi provavelmente saberia. Quando Pip entrevistou Naomi de novo, ela disse que a garota era amiga dela e se chamava Natália da Silva, que Andy provavelmente tinha inveja dela, que fingiu ser um garoto que Nath gostava, e pediu vídeo dela nua, mostrando o rosto. Quando a garota enviou, ela espalhou pela internet, o que só não foi pior porque eles estavam de férias na época, né, era feriadão, uma coisa assim, e aí foi menos pior, porque as pessoas não tiraram tanto sarro dela, então quando voltou, meio que tinha esquecido um pouco. Pip e Ravi vão atrás de Nath e descobrem que o bilhete de ameaça, deixado no armário de Andy não era de Sal, era da Nath, que estava com raiva pelo bullying que sofria por parte da garota. Aí ela deixou o bilhete, mas a polícia achou que era do Sal, né, porque como o suspeito era que ele tinha matado, então eles concluíram que o bilhete dentro do armário dela tivesse sido dele. Depois de sair do local, eles procuraram o irmão de Nath e descobriram que ele era o policial que mandou Ravi desistir de tentar inocentar o irmão. Eles então pensam que ele pode ser o homem mais velho que ainda estava ficando e colocam na lista de suspeitos. Pip consegue documento onde possui depoimento de Sal, mas ao ler percebe que Sal parecia suspeito ao mentir para a polícia, não apenas sobre o horário que saiu da casa do amigo, mas também sobre a briga que tiveram com Andy na escola. Quando os policiais perguntaram o motivo da briga, que talvez pudesse ajudá-los a encontrar mais rápido a Andy, Sal disse que era pessoal e não poderia dizer, o que deixou Pip desconfiado e com medo dele realmente ser culpado e realmente ter assassinado a Andy. Pip encontrou Becca, irmã mais nova de Andy, em uma cafeteria e resolveu falar sobre o projeto. Mas quando perguntou se Andy e o pai delas brigavam muito, a garota não respondeu e pediu Pip para não colocar ela ou a mãe no assunto. Mas estava tudo bem, né? Ela podia fazer o trabalho sem problema nenhum, desde que não enfiassem os dois no meio. Pip entrevista Jess, amiga de infância de Becca, e ela conta que a família da amiga era esquisita. Jason, pai das meninas, vivia criticando a aparência das filhas e da esposa, o que acabou deixando os meninos obcecados com a aparência delas. Também disse que um tempo antes de Andy desaparecer, Becca arrastou ela até uma festa, que elas não haviam sido convidadas e sumiu no meio da festa. Mas ela não sabia pra onde a amiga tinha ido, e só teve ideia quando, no dia seguinte, ela pediu para as duas irem juntos comprar pílula no dia seguinte, mas ela não quis contar com quem ela ficou no dia anterior. Comentou que no dia do desaparecimento de Andy, o pai dela saiu do restaurante durante o jantar para ir até o escritório que tinha tocado o alarme, mas ele não contou à polícia, pois já tinha bebido muito e mesmo assim foi dirigir. Disse que ela não sabia que Sal era namorado de Andy, ela achava que era Max, porque o amigo de Sal,
porque na festa que ela foi, a Andy e o Max estavam muito próximos, muito grudados, o que fez ser ainda mais suspeito, já que quando perguntado, ele disse que nem colega eles eram, que mal se falava. Pipe resolveu ir atrás de Max novamente. Quando confrontou sobre ele conhecer a Andy mais do que disse, ele tentou negar. Ela então encontrou uma foto seminua de Andy em um quadro pendurado no quarto dele, mas ele disse que achou no chão da escola, levou pra casa, e não quis. Aí quando ela perguntou, né, mas por que você não contou pra ela? Ele falou que, sei lá, ele achava ela bonita e aí não quis contar. Aí ela, confusa, disse que ela iria chamar a polícia, pois sabia que ele estava mentindo. Então ele conversou com a Andy na festa, mas que não era porque eles estavam ficando, e sim porque ele comprava droga com ela. Mas ele não sabia que era a pessoa que a Andy pegava. Não sabia quem era a pessoa que a Andy pegava as drogas, né? Que vendia droga pra ela poder revender. Pipe pede a Andy que arranje convites pra festa que eles nomeiam Festa do Apocalipse, né? Que é dos últimos anos e tudo mais, pra ela poder se infiltrar e tentar descobrir quem era o traficante de drogas. Durante a festa, ela consegue o número de um tal de Howie Bowers, o possível traficante de drogas que vendia material pra Andy revender. Ela ficou de tocaia na estação onde o garoto disse que ia pra comprar com o traficante, mas não viu nada suspeito. Então decidiu procurar algo pra chantageá-lo e ir no dia seguinte atrás dele, pra que ele, enfim, falasse algo a respeito de Andy. Enquanto estava de tocaia, Pipe finalmente viu um homem suspeito e imaginou ser Howie, o traficante. Para confirmar, fez uma chamada rápida no telefone. Quando ele atendeu, ela desligou, mas o homem retornou a chamada e ela teve que silenciar rapidamente para ele não ouvir o som vindo do carro dela. E ela estava de tocaia. Algum tempo depois, o homem se encontrou com o Stanley Forbes, o jornalista que ela havia conversado tempos antes, namorado de Becca, irmã de Andy, pagando ele, mas sem comprar nada, e depois com um adolescente da escola de Pipe. Quando ele estava indo embora, mesmo com medo, ela resolveu seguir, tomando todo o cuidado para ficar longe o suficiente para ele não notar ela, mas perto o suficiente para não perder ele de vista e conseguir ir junto com ele até o local onde ele estava indo. Quando ele entrou em uma estradinha, Pipe se assustou, pois era o local onde o carro de Andy foi visto pela última vez. Chegando mais próximo da casa, após o homem entrar, ela se assustou ainda mais e pediu para que Ravi fosse até o local. Quando ele chegou, ela lhe contou sobre o depoimento de Sal e pediu desculpas, porque não ter dito antes, mas disse que naquele momento ela sabia o porquê dele não ter falado, não ter mencionado o motivo da briga, e falou pra Ravi olhar o carro. Foi então que ele viu a placa, a mesma que Sal anotou nas notas do celular dele. E aí a Pipe, né, entendeu? Que no caso ele não quis contar, porque no caso ele descobriu que a Andy estava vendendo droga, aquele era o traficante, e ele não queria falar nada, porque ele imaginou, né, que ela não só tinha desaparecido por um tempo, mas quando voltasse e ele contasse pra polícia ia encrencar ela, então ele preferiu não contar nada. Pipe resolveu bater na porta de Howie, e Ravi foi atrás quando ela lhe mostrou as fotos que havia tirado em seu celular e disse que conhecia o garoto que ela vendia drogas, que ele vendia drogas. E aí ele aceitou conversar com os dois. Durante a conversa, eles descobriram que Andy tinha um celular pré-pago, que ela escondia no assoalho, dentro do closet dela, que Howie e Andy nunca tiveram nenhum tipo de relação amorosa, e que Max comprava Boa Noite Cinderela com Andy, o que o tornou mais suspeito ainda, junto de Howie, que disse que estava bêbado e jogado no sofá na noite do crime. Ou seja, não tinha álibi, mas ele jura que não matou ela. Durante o jantar de família, Pipe recebeu uma mensagem de um número desconhecido que dizia estúpida. Disse isso pra lá, deixa isso pra lá, enquanto ainda pode. O que a assustou e a fez notar que o bilhete que recebera durante o acampamento definitivamente não tinha sido uma brincadeira de um dos seus amigos. No dia seguinte, Pipe e Ravi invadiram a casa de Becca, irmã de Andy, para encontrar o celular descartável da mesma, que eles esperavam ainda estar escondido no mesmo lugar que ela tinha deixado, né, no closet dela. Quando subiram até o quarto e procuraram no local. Não encontraram nem celular, dinheiro, absolutamente nada. Então, antes de sair, viram uma agenda escolar e começaram a folhear, vendo letras com horários do lado e deduziram que seriam os códigos que Howie tinha dito pra eles que a Andy usava pra eles não serem descobertos. Ele e a Andy, né, usavam juntos. Eles tiraram foto das páginas da agenda e, quando estavam prontos para ir embora, ouviram um barulho da porta principal abrindo. E com pânico, né, deles, eles se esconderam dentro do armário, mas Becca, a irmã de Andy, não os viu. Apenas fechou a porta do quarto da irmã e foi embora. Ao chegar em casa e começar a analisar as fotos tiradas, havia uma anotação escrita, Gorda da Silva 0 versus 3 Andy. Pipe conseguiu entender que 2 pontos eram o vídeo que ela tinha espalhado da Nath e a chantagem sobre o irmão, que ela tinha falado que o irmão tinha violentado ela e que ela ia contar pra polícia caso ela não saísse da peça de teatro que a Andy queria o papel. Aí a Nath teve que sair, né? Mas ela não conseguiu pensar em mais nada que fosse o terceiro ponto. Ela encontrou também um número rasurado, onde mal se via, né? Não dava pra ver direito, mas com um pouco de esforço, ela conseguiu pensar em algumas sequências de número, ligou pra todos, mas nenhum foram muito relevantes naquele momento. Mesmo assim, ela continuava tentando, né? Pra saber de quem que era o número que poderia ser aquele cara mais velho. Entre os códigos da agenda de Andy, Pipe não conseguia decifrar o que o 1V significava, mas Ravi ajudou enviando o nome de uma boate, uma pessoa e um hotel chamado Ear House, que quando olhou a avaliação do local, notou que o espelho do banheiro era o mesmo da foto seminua de Andy que Max tinha em seu quarto. Ao chegarem no hotel, Pipe e Ravi conversaram com a proprietária idosa, que disse não manter os registros dos antigos hóspedes, e o antigo computador havia sido jogado fora quando o marido dela faleceu. Mostrar a foto de Andy, a mulher disse que ela havia sim se hospedado ali. Quando perguntaram se foi há 5 anos, ela disse que tinha sido algumas semanas, mas seu neto, que veio em seguida, disse que a mulher tinha Alzheimer e se confundia sempre com os dados. Depois deles irem embora, entrar no carro de Pipe, ela viu Max e Howie discutindo, o que deixou Max ainda mais suspeito, por estar mentindo outra vez sobre não comprar drogas e não conhecer quem vendia as drogas pra Andy. Pipe entrou em contato com algumas alunas de 2012 para saber se elas ouviram boatos de bebidas sendo adulteradas e 2 respostas a intrigar. A primeira falava que Nath da Silva havia sido uma das vítimas e a segunda disse que sua amiga tinha bebido apenas um copo e mal se mexia depois disso. E no dia seguinte fez um BO com a polícia, com um policial bem jovem, mas não aconteceu nada.
Pesquisando, a Pip descobriu que o único policial jovem na época era o Daniel, o irmão da Nath, e mais uma vez ele se tornou ainda mais suspeito pelo B.O. não ter dado em nada, pois ele podia estar envolvido junto de Max para adulterar bebida das meninas. Mais tarde, Pip resolveu pedir ajuda a Kara para fazer login no Facebook de Naomi e espionar as fotos de Max. Ela olhou para as fotos por um tempo, mas não conseguia ver nada que a intrigasse, né? Mostrasse alguma pista. Foi só pela madrugada, quando acordou novamente, que notou que se todos os amigos estavam na foto, então quem havia tirado a foto? A única resposta possível era Sal. Dando zoom no celular que Naomi segurava na festa, ela conseguiu ver a hora de 00:09, o que significava que Sal ainda estava na festa e não tinha saído de lá às 10:30, como seus amigos disseram para a polícia. No dia seguinte, Pip e Ravi tentaram refazer a noite do assassinato como se fossem Sal, passando pelos mesmos caminhos, tentando adivinhar várias coisas, o que dava a Sal 45 minutos para sair da casa de Max, encontrar Andy, matar, enterrar o corpo, abandonar o carro e voltar para casa, tudo isso até 00:45. Mas quando eles chegaram na casa de Ravi, o cronômetro mostrava 58 minutos, o que implicava que Sal não era o assassino de Andy. Ele teria que ter tido mais tempo, né? Ele deveria ter saído de lá antes de 00:09. Pensando aqui, como que de 00:09 até 00:45 daria 45 minutos? Não deveria ser 35? Quer dizer, 36, mas assim, eles arredondaram pra 00:10. Não entendi a lógica. Não foi o que responda, né, gente? Eu peguei do livro mesmo. Eles tiraram as contas. Mas enfim. Pip foi até a casa de Kara, onde Naomi e Max estavam junto dela, estudando. Quando chegou no local, começou a questioná-lo sobre a foto e mostrou a eles o reflexo de Sal no vidro da janela e as horas do celular de Naomi. Ela perguntou o porquê deles terem mentido e mesmo sob o protesto de Max, Naomi disse que eles foram obrigados por um número desconhecido, que falaria que eles foram os culpados por atropelar um homem que ficou em coma e depois paraplégico. E eles não prestaram socorro, obviamente. Ao chegar em casa, notou que a porta de seu quarto estava entreaberta. Quando entrou no local, viu suas coisas reviradas e em um documento do Word as palavras "Você precisa parar com isso, Pipa" estava escrita por 4 folhas, várias vezes, o que assustou, pois isso significava que o assassino esteve na casa dela, dentro do quarto dela, mexeu em tudo, revirou tudo, ou seja, não estava seguro nem dentro de casa. Ela contou uma história para seus pais, dizendo que estavam invadindo as casas usando a chave reserva, e foi do lado de fora buscar. Quando pegou, notou que ela estava mexida, ou seja, não estava no local que normalmente fica. Na escola, após encontrar Nath, que a tratou com grosseria por não ter conseguido um emprego de zeladora na escola, ela encontrou um bilhete dentro do seu armário que dizia: "Este é o último aviso, Pipa, desista." O que assustou ainda mais, pois isso significava que o assassino estava observando em todos os lugares que ela andava, até na escola. E foi atrás de Becca novamente para ele fazer mais perguntas e acabou descobrindo que Daniel da Silva era amigo do pai das meninas, que foi o primeiro policial a chegar na casa da família e revistar a casa e o quarto de Andrew, onde o celular descartável provavelmente estava escondido. Ela decidiu ir até a reunião com moradores conduzida pela polícia que teria na biblioteca lá do local onde ela foi, na cidade. Após a reunião, ela chamou Daniel para conversar e perguntou sobre Max, o qual ele disse conhecer a família, pois ele que fez o B.O. quando o carro de Max bateu uma árvore. Inclusive eles fizeram esse... Max explicou, né, que eles atropelaram, eles estavam bêbados, nessa festa que eles foram, eles estavam bêbados. Ele disse que não estava tão bêbado assim, foi lá, entrou dentro do carro, bêbado, né, e atropelou um homem, e na cabeça deles o cara estava morto, porque eles estavam bêbados, né, então não tinha muito esse raciocínio. Simplesmente abandonaram o cara, lá, foram pra casa, lavaram o carro, bateu o carro na árvore, e fingiu que foi isso, né, isso que causou o acidente do carro, que amassou o carro, a batida na árvore. E aí o policial, né, o Daniel, fez o B.O. do acidente do Max pro seguro, né? Que eles precisam fazer isso. Eu não entendo de seguro, mas aqui foi o que explicar. Então, mas quando o Pip começou a falar sobre o caso de Andy, ele se afastou. Ao sair da biblioteca e se encontrar com o Ravi do outro lado da rua, eles viram Daniel e Stanley conversando. Mas ao se virarem, ambos os olharam aborrecidos. Ao passear com seu cachorro, ela simplesmente o perde no meio da floresta e precisa buscar ajuda. No dia seguinte, já de noite, depois de procurarem pelo cachorro de novo, Pip recebe outra mensagem no número desconhecido perguntando: "Quer seu cachorro de volta?", o que a aterroriza. O desconhecido lhe deu instruções para onde, quando e como levar o projeto sobre o caso de Andy e Sal para que ela conseguisse o cachorro de volta. Ao chegar no local indicado, ela recebeu outra mensagem mandando destruir tudo, e foi o que ela fez. Mas mesmo assim, após meia hora de tudo destruído, seu cachorro não voltou para ela. Mais tarde, seu pai avisou que o cachorro havia sido encontrado dentro de um rio e estava morto. Tadinho bichinho. Ravi foi até a casa de Pip dizer que sentia muito e que ela não deveria se ocupar. Depois disse que ela não precisava ter pressa sobre o caso do irmão, pois ele já havia esperado 5 anos e poderia esperar muito mais do que isso, né, sem problema nenhum. Mas Pip, com medo, disse que desistiu do projeto, que ela cansou dele, e Ravi se enfureceu, dizendo que ela era pior que todas as pessoas que o xingaram por todos esses anos, porque ao menos as pessoas, né, achavam que Sal era culpado, era um assassino, diferente da Pip, que sabia a verdade, que o Sal não era o culpado. E ele ainda pediu assim: "Tá, me dá a foto, já que você não tá fazendo nada, me dá a foto aí que eu mesmo vou levar pra polícia", mas ela falou assim: "Não, destruí tudo". Ravi votou no dia seguinte. No caso, ela mentiu porque ela ficou com medo, né, dela, do irmão ou do próprio Ravi acabar sendo mortos por essa pessoa que estava ameaçando ela. Ravi voltou no dia seguinte e disse que pensou a noite toda sobre o motivo dela não querer mais denunciar, nem fazer o trabalho sobre o caso de Andy e Sal, e chegou à conclusão que alguém sequestrou o cachorro dela, a obrigou a destruir os arquivos e o matou para que ela não falasse mais nada, e Pip disse toda a verdade, né, que ele realmente estava certo. Ravi disse que Ravi disse que eles não poderiam parar, porque o assassino estava solto na cidade, mas eles iriam trabalhar escondidos, fingindo que ela desistiu da pesquisa. Ela então revelou que não destruiu as provas, pois ela enviava tudo pro seu e-mail caso algo acontecesse, para ela não perder o material da pesquisa. Eles fizeram um mapa com todos os acontecimentos impressos e começaram a raciocinar colocando Max como culpado, apenas para tentar chegar em algum lugar. Como o fato de Max ter os nomes de todos os que foram ameaçados, inclusive dela, ele sabia sobre o atropelamento, ter uma foto de Andy em seu quarto no hotel em que ela provavelmente ia se encontrar com um homem mais velho, além das meninas sendo drogadas na festa, onde ele comprava boa noite de Cinderela. Pip estava indo digitar o número do hotel onde Andy ficara
pra saber mais sobre ela. E o cara mais velho, né, quando notou que o número que a Naomi tinha ligado pra ela no dia anterior, por conta do seu celular estragado, quando olhou na agenda de Andy, percebeu que provavelmente era o mesmo número. Aquele número que ela tentou decifrar, mas estava tudo meio... E ela fez algumas junções dos números, mas não era. Então, pra tirar a dúvida da sua cabeça, resolveu ir até a casa de Naomi pra olhar se o segundo bilhete que ela recebera foi impresso na casa dela. Enquanto Pippi tentava fazer Naomi se entregar, ela acabou descobrindo que o número antigo do celular pré-pago era, na verdade, do pai das meninas, e não de Naomi. Pippi então foi atrás do histórico de impressões e no dia anterior ao que ela recebeu o bilhete na escola, tinha um documento impresso pelo pai das meninas, mas não tinha nome. Quando ela imprimiu de novo, pra saber o que era, a mensagem é: este é o último aviso, Pippa, desista. Apareceu estampada no papel, indicando que quem estava ameaçando ela não era Max, nenhuma outra pessoa, era na verdade Elliot, o pai da Kara e da Naomi. Pippi contou tudo a Ravi sobre papel e sobre só naquele dia ela ter percebido que mesmo eles não precisando de dinheiro, o pai de Naomi e Kara dava aulas particulares. Ela pensou que, na verdade, ele poderia estar indo visitar o túmulo de gente. Mas quando o Ravi descartou a ideia, por ser 3 vezes na semana, ela imaginou que ele poderia estar prendendo ela, em algum lugar, já que Kara vive reclamando que as comidas que o pai compra sempre desaparecem, sem ninguém comer. No dia seguinte, ela finge que torceu o tornozelo, e pega carona com Kara e o pai para deixar o celular dela dentro do carro e eles saberem, ela e o Ravi, saber onde ele vai através do celular do Ravi, que eles estavam usando compartilhamento de localização. Quando eles começaram a olhar para onde Elliot estava indo, perceberam que ele estava indo para o lugar oposto ao que ele falara para Pippi que ele iria. Mas ela notou que o lugar era onde eles moravam antes do falecimento da esposa dele. Na verdade, não foi antes do falecimento, Ele já tinha se mudado ainda quando ela estava viva. Foi só um tempo antes, alguns anos antes. E que provavelmente elas estavam mantendo Andy na casa antiga deles. Ao inventar uma mentira que somente estava mostrando uma casa onde Kara morava, ela acabou dizendo o número exato da casa onde eles moravam, o que ajudava muito ela e Ravi a irem diretamente, até o local. Durante a aula de Elliot, quando ele estava falando sobre os diários publicados de um médico, ela se lembrou do diário de Naomi e correu até ela para perguntar se ela havia escrito sobre o dia do atropelamento. E quando ela falou que sim, Pippi conseguiu fechar a última lacuna aberta. Elliot com certeza leu sobre o ocorrido no diário da filha. Porque eles estavam pensando, ok, ele sabe tudo, ele tem número, ele conhecia a Andy, tudo, conhecia o Sal, blá, blá, blá. Mas como ele teria sabido do acidente, e como a Naomi fazia terapia, e ela lembrou, pensou no diário, ela perguntou a Naomi se ela escreveu um diário. E aí quando a Naomi disse que sim, porque a psicóloga dela dizia pra ela fazer isso, ela imaginou, que ele pode provavelmente ler o diário dela pra poder avaliar o que tá acontecendo com ela, e aí descobriu esse ocorrido. Mas não falou nada, e depois usou contra a filha e os amigos dela pra poder culpar o Sal. Ela decidiu ir sozinha até o local em que Elliot estaria, já que era um dos dias em que ele dizia dar aula particular. Ao chegar, ligou pra polícia, contou tudo o que estava acontecendo. E contou tudo o que estava acontecendo. Então entrou e Elliot começou a contar pra ela que ele gostava da atenção de Andy, a atenção que Andy dava pra ele. Mas quando ele tentou terminar porque aquilo era errado, ela surtou e disse que ele ia contar tudo. Então ele soube do caso de bullying e ameaçou ela, Mas ela se enfureceu, foi até a casa dele, começou a rasgar as pinturas que a esposa dele tinha feito antes de falecer. Durante a briga, ele empurrou ela e ela caiu, bateu a cabeça, ficou sangrando lá. Aí ele saiu por um momento, não tenho certeza como foi, eu não sei se ele foi pegar alguma coisa pra ajudar ela, não sei. Mas quando ele voltou, ela não tava mais lá, a porta tava aberta, mas ela tinha deixado cair o celular dela, tinha deixado lá no chão. Sabendo que se ela estivesse morta ou desaparecida em algum lugar, que a encontrariam em breve, eu escrevi tudo errado, gente. Ele decidiu matar Sal pra incriminar o garoto, e ele não ser preso por conta das filhas, que inclusive a Kara, na época, tinha 12 anos, que ele diz. Como ela já não tinha uma mãe, ele disse, ele não podia ficar sem pai. Disse que em junho ele encontrou Andy na estrada voltando pra casa, mas ele não poderia deixá-la voltar. Então aprendeu na antiga casa e cuidava dela, estava cuidando dela até então. Quando a polícia entrou no local e prendeu Elliot correu até o alçapão, mas quando a viu sentada na cama, ela soube que aquela não era a Andy Bell. Que plot twist. Ravi foi atrás de Pippi após olhar sua localização e ela contou tudo. Mais tarde, ela também contou aos seus pais e mandou uma mensagem contando tudo pra Kara, já que ela não conseguiu ligar pra amiga pra informar, o acontecido. Que o pai dela era um assassino, sequestrador. No dia seguinte, os pais de Ravi foram até a casa de Pippi a agradecer por ter conseguido inocentar Sal e disseram que a polícia informou que seria feita uma coletiva de imprensa assim que formalizasse as acusações contra o Elliot para inocentar Sal publicamente. Apesar de todos estarem felizes por finalmente Sal estar sendo inocentado, Pippi ainda estava apreensiva, mas ainda não sabia o que tinha acontecido. Pois não sabia ainda o que tinha acontecido com a Andy depois que ela saiu da casa de Elliot. Mas ela prometeu a Ravi a si mesma esquecer, pois a parte dela ela conseguiu fazer e agora era a polícia que tinha que fazer as coisas, já que eles tinham reaberto o caso, então era a vez deles. Quando ela começou a jogar todas as provas fora, ela começou a reler tudo e percebeu que existiam muitas lacunas soltas. E uma delas era que, enquanto Elliot chamava ela de Pipa, as mensagens do desconhecido estavam sempre a xingando. Então ela lembrou que quando falou sobre nunca perdoar Elliot por ter matado Barney, o seu cachorro, ele pareceu confuso. E ela entendeu que ele ia dizer que não matou ele. E ela teve certeza disso. Teve certeza, no caso, que existia o assassino de Sal e o assassino da Andy, que eram, pessoas diferentes. No caso, ele não tinha matado a Andy, ele matou só o Sal, e a outra pessoa pegou a Andy e matou a Andy. Ela ligou pra Max e perguntou se ele havia drogado e violentado Becca, a irmã da Andy. Quando ele respondeu que sim, ela desligou e teve a certeza. A última pessoa a ver a Andy com vida não tinha sido Elliot, tinha sido Becca, a irmã dela. Esse aqui me compartilha legal. E foi até a casa de Becca, começou a falar sobre ela ter matado a Andy e pediu pra ela explicar. Então Becca contou que descobriu que ela deu boa noite de Cinderela com Max e que foi ele que a violentou. Então quando a Andy chegou em casa, ela contou tudo, mas a irmã simplesmente não se contou, tava nem aí. Durante uma briga,
empurra, né? Andy caiu e começou a vomitar, sufocando até a morte. Depois ela colocou a irmã no porta-malas do carro, levou até a casa que o pai estava querendo comprar na época. Inclusive, ela até estava naquele dia presente, ela estava tentando fazer ninguém comprar a casa, porque ficou falando que era para ser um lar novamente, blá blá blá, que era uma lembrança boa para ela, mas na verdade era porque ela tinha descartado o corpo da irmã lá. Deixou o corpo dela lá, em seguida largou o carro na estrada próxima à casa de Howie, pois ela tinha visto, né, no celular da irmã descartável, que ele era o fornecedor dela, e achou que a polícia pensaria que era ele o assassino da Andy e ia deixar ela em paz. Ele começou a dizer pra ela ir embora, mas ficou tonta e descobriu, né, percebeu que a Becca tinha drogado ela, porque ela ainda tinha algum Boa Noite Cinderela lá, que tava na casa da irmã, que ela ia vender pro Max, e disse que ia matar ela. Pippi conseguiu vomitar, correr, mas Becca alcançou e começou a enforcar ela, só que ela desistiu no meio caminho, e o pai de Pippi e Ravi chegaram e chamaram a polícia. 3 meses depois, Pippi apresentou o trabalho de conclusão dela sobre o caso de Andy e Sal para toda a escola imprensa, concluindo assim o caso e inocentando de vez Salil Singh. É isso, esse foi o resumo do livro. Então, vamos lá. Esse livro tem continuação. Tem mais um livro, são 2 livros, não tenho certeza. Que esse é Manual de Assassinato para Boas Garotas. E o segundo, deixa eu ver, tem o segundo aqui. Eita, peraí, peguei errado. O segundo é Boa Garota Segredo Mortal. Acho que esse é o segundo ou o terceiro, eu não tenho tanta certeza assim. E tem mais um, né? Se eu não estiver errada, tem mais um, ou... Enfim. Vale ou não vale o hype? Na minha opinião, vale muito assim. Foi uma leitura boa. É um livro... Não sei se dá pra considerar um livro grande ou não, mas assim, no e-book tem mais de 400 páginas. Pra mim, não é tanta coisa. Por exemplo, aquele meu livro ali, ele é grande. E ele tem, eu acho, umas 600 páginas. Ele é grande. Mas assim, esse tem 200 a menos, basicamente. E eu achei, assim, bom. E os capítulos são curtos, o que facilita um pouco de você ler. Porque às vezes você quer ler um capítulo por dia. Mas quando o capítulo é muito grande, às vezes dá aquela desanimada. Quando o capítulo é curto, dá mais. Eu prefiro assim, capítulo curto, bastante capítulo curto do que pouco capítulos longos demais. Às vezes parece que a pessoa não sabe como terminar, não sei. Isso foi uma crítica a mim também, porque aquele livro ali tem uns capítulos bem compridos. Mas não fui eu que escrevi, tá? Quer dizer, fui eu que escrevi, mas foi aí o adolescente, não aí o adulto, que sabe um pouquinho melhor. Diferente daquele, que aquele é mais fininho, tem um capítulo mais curto. São os últimos que ficaram um pouco mais compridos, mas é porque a explicação precisava ser assim, exata, e não tinha como cortar o capítulo no meio, porque aquilo é um capítulo só, entendeu? Mas não é cansativo não, tá, gente? A minha leitura é boa, e esse aqui também é bom, então sim, na minha opinião, vale o hype sim. Eu acho que vale. Vou ler a continuação, porque eu gostei desse, então eu vou ler. E eu achei legal, porque ele acaba numa frase. Tipo assim, ela termina de apresentar o trabalho dela, o Ravi também fala, né, um pouco sobre o irmão, que ela chama ele lá em cima. Ele fala um pouco sobre o irmão, fala que sempre soube que ele era inocente, blá blá blá. E aí, tipo, no final, todo mundo bate palma, não sei o quê. E aí, acaba numa frase, que ela pergunta, alguém tem alguma pergunta, uma coisa assim, e acaba o livro. E, gente, eu adoro o livro que acaba no meio de uma frase. Eu adoro. Por quê? Não sei, mas eu gosto. Sei lá. Eu gosto de livro que acaba meio no caminho, eu gosto de livro, série, filme, que meio que dá aquele ar de continuação, mesmo que não tem continuação, gente, não tem problema numa coisa e não tem continuação, tá? Mas eu gosto daquele negócio que acaba no meio do caminho, assim. Então, às vezes, eu escrevo assim também, tá? Um negócio que acaba no meio do caminho, um final meio aberto. Enfim, já tô falando demais, o livro está super comprido. O livro não, o vídeo está super comprido. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo, comente o que vocês acharam, o que gostaria de ver aqui no canal. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho de notificações, porque aí toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Tem as minhas pessoais e as minhas lojas Sour Pepper, que é a de roupa, e a Papelaria Alvo, que é uma gráfica. Nós temos caneca, nós temos chaveiro, nós temos... mais o quê? Temos um monte de coisa, tem adesivo, se você quiser. Nós fazemos um monte de coisa de papelaria, é isso que eu tô minha cabeça assim avoada. Faço coisa pra festa, faço coisa pra tua loja, faço coisa... Enfim, eu quero um adesivo pra colar no meu caderno. Faço. Eu quero caixinha pra festa. Faço. Eu quero uma caneca pro Natal. Faço. Eu faço um monte de coisa, gente. Então, é só pedir, eu tô tentando aumentar, né, ainda mais. Eu também tenho um lápis, aquele lápis com adesivo, sabe? Eu vou colocar uma foto que eu fiz aqui com o aniversário da minha sobrinha em algum lugar, e aí você vê exatamente do que eu tô falando. E é isso, obrigada por ter assistido o vídeo daqui. Essa maquiagem aqui saiu já, tá? Aqui no canal anteontem, acho que foi anteontem. Então, vamos lá assistir. Vou deixar o link em um dos dois lados. E é isso, se vocês não viram os outros vídeos dos outros livros que eu falei, podem ver. Eu fiz umas, acho que foram 3 ou foram 4 maquiagens, não tenho certeza, de Halloween. E vão lá assistir. Eu quero fazer mais de Natal, porque eu gosto, gente, de fazer maquiagem de Natal, de Halloween, porque eu acho que eu sempre consigo ficar mais criativa, sei lá. Mas enfim, esse ano eu não fui muito criativa, porque eu tô com pouco maquiagem, eu tô com pouco material aqui, então é meio difícil fazer, né, as coisas melhores. Mas ano que vem eu espero, se Deus quiser, eu consiga comprar mais maquiagem, comprar mais pincéis e tudo mais, pra eu poder fazer isso, né, porque ajuda, né, a fazer, por exemplo, aqui tá meio torto, tá vendo? Não sei se dá pra ver, por conta do pincel que é muito grosso, que não dá pra desenhar direito e tudo mais. Mas enfim, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, beijos, tchau e até o próximo vídeo.